Bate o sino, pequenino sino de Belém. Agora Carvalho Pictures tem questão de Enem. Hey! Gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. E para te dar um presente natalino, sim, agora vamos resolver questões do Enem. Vamos ver? Então, a questão diz que a figura, não eu, essa outra, no caso ilustra um bloco retangular de madeira com dimensões de 12, 20 e 24 centímetros. Muito bem. Queremos cortá-los seguindo planos paralelos às suas faces, de modo a obtermos cubos iguais. Olha só, presta atenção nisso. Sem haver sobra de material. Muito bem. Se os cubos obtidos devem ter as arestas com a maior medida possível. Então ele pergunta quantos cubos obteremos com esses cortes. Então veja bem, quando ele fala em fazer cortar, dividir, repartir em partes iguais, e essas partes têm que ter a maior medida possível, do que ele está falando? Sim, ele está falando de uma máxima divisão, né? Que é quando você corta, reparte, e essa divisão, para dar resultados iguais, tem que ser uma divisão comum. Então, maior divisão comum, está falando de quem? Está falando do MDC, que a gente vai fazer então entre as medidas, no caso aqui, 24, 20 e 12, ok? Muito bem. Para isso então, a gente faz, no caso, a nossa chamada decomposição simultânea. Vamos dividir os três valores por um mesmo divisor, até quando isso for possível. Então, quando não for mais, a gente pega o produto dos fatores e teremos o tal do MDC, ok? Então, vamos lá, 24, 20 e 12, todos são pares, então todos eles são divisíveis por 2. Então, sem deixar para depois, dividindo 24 por 2 dá 12, o 20 por 2 dá 10 e o 12 por 2 dá 6. Dividindo novamente por 2, nós teremos 12 por 2, 6, 10 por 2, 5 e 6 por 2, 3. Pronto. Como 6, 5 e 3 não dá para dividir por um mesmo número, a gente para por aqui. O produto então desses dois fatores, no caso 2 vezes 2, 4, isso quer dizer para nós então que os cubos que nós vamos obter, no caso então todos eles terão medidas arestas iguais a 4. Ou seja, são cubos de que tipo? 4 por 4 por 4. Muito bem, mas não foi essa a pergunta do problema, não foi qual o tamanho dos cubos, mas sim quantos cubos, no caso, obteremos. E aí, como saber? É simples, extremamente simples. Veja bem, no caso aqui, por exemplo, nessa medida 24, quando a gente vai colocar cubos com medida 4, dividindo 24 por 4, o que a gente vai obter? 6. Então, nessa medida nós teríamos nada mais, nada menos que 6 cubos. Então, você vai pegar lá, por exemplo, essa medida 24, você vai dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos. Da mesma forma que também essa base aqui, essa medida 20, você também vai dividir, no caso aí, né, os cubos, que aí então nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 cubos, né? 20 dividido por 4, o 5. Ou seja, nesse caso então, nós teríamos, para essa medida 24, 6 cubos, para essa medida 20, vai me dar 5 cubos. Então, no total aqui nós teríamos 6 vezes 5, 30 cubos. Só que, como ainda tem essa alturinha 12, você ainda também vai poder empilhar esses cubos, colocar um por cima do outro. No caso, então, como essa medida ela vale 12, e você vai ter cubos com arestas medidas 4, isso então ainda vai fazer o quê? 12 dividido por 4, caber, no caso, em 3 camadas
3 cubos empilhados um em cima do outro, ok? Então, nesse caso, na prática, para saber o total de cubos, é simples, extremamente simples. Basta então a gente pegar esses resultados finais aqui, ó, quando a gente fez o dispositivo prático do MDC e multiplicar. Então nós teremos 6 no comprimento, 5 na largura e 3 cubos na altura. 6 vezes 5, 30 e vezes 3 igual a 90. Nesse caso então, a letra E sendo aí a nossa opção correta.